amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar. Muito boa noite a todos, um bom início de ano, afinal de contas já estamos em 2019, esse é o primeiro estudo que nós estamos realizando, mas lembrando que esse projeto André Luiz contempla 2 obras por ano, então uma agora começando em janeiro, que vai até meado de fevereiro, e nós temos no meado do ano uma outra obra a ser estudada também, com as datas que a gente ainda vai passar mais para frente. Mas boa noite aos internautas que nos assistem e a todos os presentes, encarnados e desencarnados, que sempre nos acompanham e nos estimulam ao estudo, que é tão necessário, tão importante, que nos ajuda tanto nessa caminhada. E essa obra vem justamente para nos incentivar nesse processo, contribuir para que nós possamos refletir sobre esses pequenos detalhes da vida. Então, nós vamos começar com a prece, que o Ael vai fazer para a gente, e já entramos no estudo. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, que nos facilita a nossa reflexão íntima nesse momento que antecede o nosso estudo. Senhor, queremos te agradecer por chegarmos até aqui, por podermos aprender um pouco mais das tuas lições, através desse Espírito luminoso que veio trazer as mensagens do alto. Que possamos, Senhor, interiorizar e colocarmos em prática, um pouquinho que seja, todo esses ensinamentos, essas lições que nos fazem tão bem. Abençoe, Senhor, os nossos facilitadores dessa noite, que eles possam ser intuídos e protegidos por essa luz divina dessa casa. Fique conosco em mais uma noite, em mais um dia, que assim seja. Então, na noite de hoje, a gente vai dar início à obra Entre a Terra e o Céu, que é uma das obras dessa coletânea que o André Luiz nos presenteia, e é realmente um presente, porque à medida que nós vamos estudando, não no sentido só de ler, porque não é só um romance, vai muito além, é o objetivo principal, à medida que nós vamos avançando pelas obras, é entender a riqueza e o convite que elas nos trazem à reflexão, ao nosso cotidiano, ao nosso comportamento íntimo, às mudanças necessárias, a oportunidade de entender o quanto nós ainda podemos ser senhores do nosso destino agora, nesse momento. Mudar a nossa trajetória enquanto aqui estamos. Então, é uma obra riquíssima. Cada uma que a gente estuda impressiona mais do que a outra, e traz nuances
que nos são extremamente familiares. E até mesmo por isso, eu vou começar o estudo da noite não com o primeiro capítulo, não dando pontapé inicial no primeiro capítulo, mas no prefácio. Muitas das obras do André Luiz são prefaciadas pelo nosso querido Emmanuel, e essa não é diferente. E o Emmanuel fala uma coisa muito interessante para a gente gravar nas nossas mentes a partir de agora e ter em mente ao longo de todo esse estudo e ao longo da leitura dessa obra. Ele fala assim, em determinada parte do prefácio: neste livro, não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis. Em cada capítulo, encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, pela cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que, por vezes, nos arrastam a profundos despenhadeiros. Em quase todas as páginas temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. Aqui, os quadros fundamentais da narrativa nos são intimamente familiares: o coração aflito em prece, a mente paralisada na ilusão e na dor, o lar varrido de provações, a senda fustigada das lutas, o desvario do ciúme, o engano da posse, embates do pensamento, conflitos da emoção. Quem de nós não se sente familiar a essas situações descritas? Então, é com esse pensamento de que a obra fala para o nosso íntimo, fala da nossa vida, dos nossos erros e equívocos, que ainda somos capazes de cometer e que nos trazem imensa dor e sofrimento, que muitas vezes nós não relacionamos ou jogamos para cima do outro, seja ele quem for, e vão nos arrastando a problemas e sofrimentos indefiníveis, intermináveis, que só complicam, só trazem esse ambiente perturbado. Então, aproveitemos esse ambiente benéfico do centro, que é trabalhado com tanto carinho pela espiritualidade, para aproveitar ao máximo, para tentar trazer o que aqui está mostrando para o nosso íntimo. É para nós que ele está falando, não é para quem não está aqui, não é para quem não pôde vir, não é para o nosso parente, não é para o nosso amigo, é para nós. O recado é para cada um. Então, vamos começar. Na noite de hoje, nessa primeira parte, nós vamos abordar assuntos como o potencial criador das criaturas, a lei de ação e reação no processo reencarnatório, a extensão do alcance das preces e a prece refratária, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre ela, recursos assistenciais espirituais e a relação entre a culpa e os processos obsessivos. O livro começa narrando um discurso, uma palestra reflexiva sobre a prece. Então, vamos nos atentar ao máximo ao que eles nos trazem sobre isso, porque nunca as coisas estão ali soltas, perdidas, sem sentido. Tudo tem um propósito. E se eles estão estudando sobre a prece, é porque isso vai ser extremamente importante ao longo da narrativa e, lógico, o propósito maior para as nossas vidas, para nós entendermos que ferramenta é essa, o seu poder, o seu potencial, o seu alcance. E aí começa com o ministro Clarencio nos explicando um pouquinho melhor, trazendo algumas elucidações sobre a prece. Todo desejo é manancial de poder. A lei, como representação do nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que a servem. Então, aqui a gente pode já fazer uma pausa e entender que o que ele quer mostrar para a gente é que Deus age por meio de nós, cada um de nós.
Nós somos instrumentos de Deus de maneira consciente ou inconsciente. Quanto mais nós compreendemos quem é esse Deus, o que é esse Deus, a maneira como ele atua, a lógica dele, a providência divina, mais a gente trabalha de maneira consciente para o Pai. Enquanto a gente ainda se deixa levar por todas as sensações, por todos os desejos que emanam da nossa alma sem controle, a gente faz isso de maneira muito inconsciente ainda, somos instrumentos, trabalhamos, mas sem sequer se dar conta. Então, muitas vezes, a gente age na vida do outro, até mesmo causando sofrimentos e dores que nós poderíamos evitar. Ninguém foi colocado no caminho de ninguém para atrapalhar, para causar sofrimento, mas muitas vezes, se nós ainda não entendemos essa lógica divina, a gente atua dessa maneira ainda muito sofrida, causando dor, mas ainda assim como instrumento. Então, busquemos esse processo iluminativo, que tanto é citado aqui, para que a gente faça isso de maneira consciente e trazendo, ao invés de dor e sofrimento, auxílio, ajuda, luz, mensagens positivas. Nós somos capazes disso. A partir do momento que a gente vai entendendo essa nossa capacidade, a gente vai desvirtuando esse nosso foco ainda muito teimoso que faz parte da nossa vida e se permitindo cada vez mais ir além, evoluir, sermos melhores. E a prece? A prece, qualquer que seja ela, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Então, aqui também tem uma coisa muito interessante para a gente refletir. Não importa se a gente acha que sabe ou não sabe fazer uma prece. Não importa qual seja a prece que a gente faça. Quando nós nos propomos a conversar com Deus, com esse plano maior, com o Criador, isso é uma ação. E a nossa própria física nos mostra que toda ação repercute numa reação de igual intensidade. Então, toda prece desencadeia uma resposta. E a gente precisa começar a entender daqui para frente como é esse mecanismo de resposta. Como a providência divina retribui aquilo que nós estamos provocando, aquilo que nós estamos solicitando. A prece é uma conversa com o Criador. O Criador está presente. Nós estamos imersos nele. Então, não é preciso o esforço de buscar alguém ou alguma coisa, algum lugar, porque o Criador está em nós, o Criador está no meio que nos permeia. E quanto mais sincero é o nosso desejo de se comunicar, quanto melhores são as nossas intenções, mais essa reação se desencadeia com mais potência, com mais força, com mais propósito, e a reação dela virá de igual intensidade. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que se surgem. Então, aqui ele mostra para a gente os tipos de prece que nós somos capazes de fazer. Então, tudo vai depender de quem nós somos. Quais são os nossos interesses? O que ocupa o nosso coração, a nossa mente, as nossas preocupações íntimas? São desejos banais? Nesse caso, as nossas preces têm um alcance curto, porque elas dizem respeito sobre essa realidade que nós nos encontramos. Elas são mais voltadas ainda para a matéria, para os instintos mais grosseiros, para as necessidades mais urgentes. Então, elas não vão muito além. Elas não geram uma reação muito potente, capaz de ultrapassar planos materiais e imateriais. Ela fica nesse domínio nosso, porque ela ainda envolve muito o nosso cotidiano material. Impulsos de expressão algo mais nobre, então a gente já está começando a elevar melhor os nossos sentimentos e os nossos propósitos, são amparados pelas almas que se enobreceram. Então percebam que aqui a gente já começa a desencadear
um propósito maior. A gente já começa a ultrapassar barreiras materiais e chegar a espíritos que já estão num alcance elevado, vibratório, amoroso, maior. Porque é a lei da ação e da reação. Aquilo que eu emano é aquilo que eu recebo. Se eu já estou emanando uma coisa melhor, mesmo que seja um desejo, um impulso, eu já consigo receber algo mais nobre, uma energia melhor, uma resposta mais elevada. Eu já estou movimentando interesses superiores, que vão um pouco além desse círculo material que tanto gera fantasia na nossa vida, que tanto nos ilude e complica mais as situações do que facilita. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Então, aqui, quando a gente consegue alcançar esse tipo de interesse, esse tipo de desejo, esse tipo de prece, isso já não envolve mais o plano material, envolve questões profundas da nossa alma, do nosso ser, da nossa trajetória evolutiva. E aí, nesse caso, não tem fronteira. Isso pode chegar a qualquer lugar do universo. Isso pode alcançar a qualquer ser, desde que ele esteja em sintonia profunda com esses ideais nobres. Então, ele vai envolver nesse processo de resposta seres altamente evoluídos, que já estão em planos inimagináveis para nós de tão elevados. Esse companheiro estava assistindo a essa conversação, essas reflexões sobre a prece, e ele faz uma pergunta envolvendo o tema. Contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente dos propósitos malignos? Só fazer aqui um adentro, porque para aqueles que não leram a obra, toda essa palestra se dá no plano espiritual em nosso lar. E o nosso companheiro André Luiz, que narra a história, estava assistindo essas reflexões com outras pessoas. E um desses, que ali estavam, espíritos desencarnados, faz esse questionamento. Como a gente aproveitar essas lições sobre preces, os desejos, os impulsos que nós emanamos, quando eles não têm propósitos bons, quando eles se destinam a ferir alguém ou a fazer algo ruim? E aí, a resposta que o nosso instrutor nos dá é que é preciso ter muito cuidado com aquilo que a gente entende como prece. Isso, na verdade, seria uma invocação. Eu não estou conversando com o Criador, que é todo bondade, amor, misericórdia, perdão, desejando algo ruim para quem quer que seja, de que intensidade for. Então, prece, para ela receber esse contexto, precisa envolver propósitos melhores. Tudo aquilo que é ruim, pejorativo, que tende o mal, não pode ser chamado ou classificado como prece. É o primeiro ponto, a gente precisa diferenciar as intenções. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece, afeta a nossa responsabilidade. Então, nós podemos fazer os dois tipos. Aquilo que vai para o bem, aquilo que vai para o mal. A nossa grande luta é decidir como controlar os nossos impulsos e os nossos desejos, o que a gente se permite sentir, o que a gente se permite destinar. Então, é isso que ele fala aqui, nós somos capazes de fazer as duas coisas. E, certamente, eu asseguro para vocês que a grande maioria de nós faz as duas no cotidiano. Mesmo que a gente não deseje mais a morte de alguém, a doença de alguém, às vezes a gente deseja que a pessoa se ferre um pouquinho. Às vezes a gente deseja que aquela pessoa sofra alguma coisa, porque não é possível. A gente acha que não existe justiça se algumas pessoas não passarem por algum tipo de sofrimento, porque elas nos causam isso, ou elas causam a outros.
Então a gente ainda é muito vingativa, a gente ainda está naquela lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. E nós, achando entender como funciona a justiça divina, muitas vezes desejamos coisas ruins, que afetam negativamente os nossos semelhantes, aqueles que nos rodeiam, às vezes até sem perceber, o que é pior ainda. A gente não percebe que, quando se deixa levar pelos nossos impulsos de egoísmo, de vaidade, de ambição, de ciúme, a gente acaba desejando mal para pessoas que nós, inclusive, amamos ou julgamos amar. Então, o direcionamento que nós damos aos nossos impulsos é que vão desencadear todo esse processo. Invocação, prece, qual a intensidade dessa prece, o destino que ela vai ter, a resposta que ela vai nos trazer, está nas nossas mãos. Nós precisamos assumir o controle, ter total noção do que nós estamos sentindo e desejando a cada instante do nosso dia, para não entrar nesse nível vibratório baixo, que manda coisas ruins e negativas para o seu semelhante. Deixa eu fazer uma consideração, Karine. Amigos, uma boa noite. Esse livro, ele inicia, né, é uma obra que se inicia em uma oração. Então você vai ver o quanto em uma oração, numa oração sensível, numa oração que tem um objetivo maior, você vai desenrolar um livro em uma oração. Agora, um outro aspecto que me chama a atenção, como ela falou inicialmente, são as personagens comuns, são as pessoas simples, somos nós. A gente se vê nesta obra. Acredito que seja a obra que eu mais me vi, que eu mais vi a minha família, que eu mais vi o meu lar, que eu mais vi os meus amigos. Falávamos até inicialmente esse negócio de que, nós não queremos mais a morte dos outros. Não, nós queremos sim. Você arruma uma namorada, arruma um namorado, com uma condição financeira às vezes razoável, aí você quer fazer uma viagem, ele tem uma mãe que é cadeirante. Aí você começa assim, nossa, somos jovens, somos bonitos, podemos viajar, mas tem ela, cadeirante, precisa dele. Sempre que o filho fala que vai viajar, a mãe tem um tremelique, diz que não vai sobreviver, quem é que vai vigiar, né, cuidar de mim? Aí o outro fala assim, não, vamos esperar, está muito velha. Daqui a um ano bate a caçuleta, daqui a um ano faz o hemograma, está com sangue melhor do que o nosso. Não, tá, vai chegar a hora, passa o segundo ano, passa o terceiro ano, um dia a gente começa assim, Senhor, tudo para ser feliz, mas essa velha está atrapalhando, ou esse velho está atrapalhando. A mente da gente, ela tem muitas formas de desejar o mal maquiando. Isso que é o pior. E às vezes é muito sutil, né? O poder de maquiar que a mente humana possui para maquiar o mal. Existe uma capacidade na mente de maquiar o equívoco, onde a gente ri e almeja realmente aquele fim. No final, quando a pessoa desencarna, você fala, aí você chora, fica de luto, mas fica feliz, porque começou a libertação. Então, a oração, ela está muito relacionada com a invocação, que são os sentimentos infelizes, quando você começa a jogar a mente no campo energético à sua volta. Se a coisa é legal, vai fazer bem. Se a coisa é ruim, vai desencadear elementos infelizes que, se acharem eco, se o outro lado sintonizar, aí desandou. Então, quer dizer, um livro que se inicia numa oração de uma jovenzinha de 14 para 15 anos, é esta oração que vai desencadear uma obra da minha vida, né, que eu comecei a ler e falei, meu Deus do céu, olha a minha casa aí, a minha família, o meu lar aí, pessoas normais, medianas, que nunca pegaram uma arma para assassinar ninguém, que não são viciadas em entorpecentes, em elementos químicos, em nada, mas que têm as lutas psíquicas habituais, né? Isso que eu fiquei olhando, falei, meu Jesus do céu, como esse espírito escreve bem, e como esse espírito tem a capacidade de pegar coisas banais, entre aspas, e fazer uma epopeia, onde você viaja junto, se vê ali e
percebe os mecanismos, inclusive, que te é oferecido para resolver as questões. Muito bacana, muito rico. É até interessante a gente entender que a obra gira em torno de um trabalho assistencial da espiritualidade, como o Marcelo falou, por causa de uma prece. É o desencadear dessa ação. Isso gera essa obra, né? Que muitas vezes a gente pega o livro, não é tão fininho assim, dá uma assustada. É um trabalho assistencial. 1, 2, que eles fazem milhares ao longo do tempo, né? A obra do André Luiz está riquíssima desses exemplos. O mal sempre é um círculo fechado sobre si, guardando temporariamente aqueles que o criaram. Esse é outro ponto muito interessante. A gente ainda não compreende o que é o mal e como ele se situa na obra da criação. Se Deus é bom, é amoroso, é justo, é todo perdão e misericórdia, da onde surge o mal? O mal surge no nosso equívoco. O mal é fruto nosso, de criaturas imperfeitas que somos, nos nossos equívocos ao tentar interpretar e conhecer o Pai. Não vem de Deus, provém do homem. O mal é justamente essas tentaçõezinhas que a gente vai sentindo ao longo da vida, quando a gente se fecha no eu, quando eu só enxergo a minha dor, o meu problema, a minha trajetória, e não consigo enxergar do outro. Então, realmente, tudo fica muito maior e a gente acaba se deixando levar de maneira muito sutil por esses detalhes e vai provocando um equívoco que gera dor e sofrimento não só em mim, mas naqueles que me cercam. E aqui ele fala que o mal é temporário, é um círculo fechado. Aqueles que estão em sintonia uns com os outros, vibrando nessa energia negativa, desejando esse mal, vivendo no equívoco, eles precisam se desgastar e se lapidar até conseguirem superar e compreender o seu equívoco, o mal que eles estão gerando. Então, isso é um círculo fechado que vai gerar uma série de repercussões nesse processo de ação e de reação, muitas vezes ao longo de encarnações, que a gente vem ali se atritando com aqueles que estão nesse círculo fechado, em sintonia uns com os outros, vivendo esse mal, até que o desgaste seja tamanho que a gente se entregue, desista e comece a buscar outras alternativas melhores que nos impulsionam a caminhos mais elevados, ao perdão, à reconciliação e por aí vai. Então, é temporário e é uma coisa restrita àqueles que se permitem sintonizar e vivenciar aquilo. E acreditem, muitos de nós gostam de viver e procuram viver esse mal, porque ainda sentem medo do novo, que é o melhor, que é a luz, que é a felicidade. Aquilo incomoda. Quantas vezes a gente entra num ambiente, conversa com pessoas extremamente positivas, pessoas tranquilas, pessoas boas, que irradiam coisas boas, e aquilo irrita a gente. Aí essa pessoa é tão boazinha que dá vontade de socar. Eu tenho uma profunda irritação com essas pessoas que são super boazinhas. Aquilo incomoda, porque nós estamos sintonizando coisas completamente opostas. Então, enquanto nós nos permitirmos viver nesse ciclo fechado, ainda a dor e o sofrimento vai fazer parte do nosso cotidiano. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Depende. Escravos, se o que eu desejo me tranca nesse círculo fechado, mesmo que temporariamente. E felizes tutelados, se eu já conseguir me desfigurar disso tudo, se eu já conseguir sair desse nível de olho no olho, dente por dente. Ele fez, tem que pagar. Aí eu faço também, daqui a pouco ele está desejando que eu pague. E a gente vai nisso, encarnação atrás de encarnação. Mas o importante aqui é a gente começar a entender o processo de responsabilidade. Não importa se o outro está desejando. Se eu estou desejando, eu preciso, em algum momento, criar a responsabilidade, entender que eu poderia estar sentindo coisas melhores, desejando coisas melhores, vibrando melhor,
Mas se eu ainda não estou, aquilo é responsabilidade minha, porque eu posso mudar a hora que eu quiser. Então, responsabilidade é o primeiro passo. Depois a gente vai começar o processo de resgate, por tudo aquilo que nós desarmonizamos nessa lei harmônica e perfeita que é a do Pai. Então, a responsabilidade é princípio divino. Uma das pupilas do quadro de reencarnação, sob as diretrizes desse ministro que palestrava sobre a prece, pede socorro com insistência numa prece refratada. Então, aqui a gente vai começar a entender um tipo específico de prece. Nesse cenário aqui, só para esclarecer, estava tendo a reunião e uma assistente entrou pedindo a atenção do ministro, porque uma tutelada encarnada desse processo assistencial que eles dão sobre a reencarnação, ou seja, espíritos que estão sob o domínio deles, sob a responsabilidade deles e que reencarnou, portanto, é assistido de perto por esses espíritos mentores iluminados de nosso lar, inclusive o ministro que palestrava. Essa jovem, agora jovem encarnada, estava proferindo uma prece refratada. Então, a reunião foi interrompida para justamente mostrar esse cenário, que ele precisava de atenção com urgência devido ao que estava sendo emanado, precisava de uma resposta, uma reação. E o que vem a ser a prece refratada? É aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. A gente vai estudar isso mais à frente e entender como assim desviada e como assim o objetivo meio que modificou. Do ponto de vista físico, a reencarnação envolve nascimento e o renascimento, jazem confiados a leis biológicas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Então, a gente está vendo do ponto de vista físico. Do ponto de vista moral, a reencarnação se subordina a certos ascendentes do espírito. Então, são aspectos diferentes para a mesma coisa. Nós vamos entender aqui agora um pouquinho mais sobre esse processo reencarnatório. Esse ministro, da qual estamos nos referindo, que está palestrando sobre prece, ele faz uma assistência direta a esses seres que ali estão em nosso lar e que reencarnam, se desafiam a reencarnar por necessidade. E nesse ponto de vista, a gente tem esses dois aspectos para levar em consideração, que são diferentes entre si. Na reencarnação, a gente tem um programa de serviço a ser realizado. Então, tudo tem um propósito. Ninguém reencarna só porque quer ou só porque acha que é necessário. Existe uma lógica que programa um determinado momento, que vai programar algumas circunstâncias que são necessárias. E tudo isso vai acontecendo à medida que nós vamos nos caminhando para evolução, nos permitindo evoluir e sermos melhores. Esse processo vai se tornando mais consciente e nós vamos participando mais ativamente, se permitindo crescer e escolher algumas circunstâncias pelas quais nós precisamos e entendemos ser necessárias passar ao longo da próxima reencarnação. É claro que quando a gente reencarna, isso tudo se apaga da nossa mente consciente, e a gente muitas vezes não entende por que está passando por aquilo, sendo que no momento pretérito, no plano espiritual, pode ser que nós tenhamos pedido, tenhamos procurado aquilo por entender ser necessário. Então, são coisas extremamente interligadas entre si. Esse ponto de vista físico que fala que as leis biológicas vão reger a nossa reencarnação. Isso envolve a família na qual nós estamos sendo inseridos, mas ainda assim com essas inteligências especializadas dando esse suporte. Enquanto que do ponto de vista moral, a gente tem o resgate que nós precisamos fazer porque nós desarmonizamos
alguma coisa num pretérito e precisamos nos responsabilizar por aquilo. E fazer o processo inverso, reharmonizar. Daí consiste esse programa de serviço. E aí a gente tem alguns aspectos. Montante de débito a resgatar do pretérito expressivo, como eu acabei de falar. Então, são coisas, são momentos do meu passado, um passado recente ou distante, que eu errei, desarmonizei, causei mal a mim e a outros, e preciso reharmonizar, resgatar esses erros. Desafios para as aquisições a fazer são coisas que eu quero me propor a vivenciar, porque eu entendo que faz bem para o meu espírito. Desenvolver capacidades, desenvolver potenciais que agora eu entendo que possuo, mas que precisam ser lapidadas, que precisam ser exercitadas. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Então, nós vemos um caso como o do nosso querido Chico Xavier, que veio, viveu muito tempo, mas também existem espíritos iluminados que vivem pouco tempo e tem uma obra extremamente vasta e complexa, que quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente vai conhecendo, a gente fala, não daria conta de fazer nem metade do que ele fez. Como aquela pessoa conseguia dar conta de tudo aquilo, como ela fazia tantos livros, tantas obras, tantas opções de trabalho, frentes de trabalho que ele abriu, que ele desenvolveu incansavelmente. Quantas coisas ele abriu mão, que para a gente é extremamente importante, que a gente não conseguiria ceder. Então, quanto maior a elevação do espírito, mais complexa vai ser a reencarnação dele, mais ele vai se propor a fazer, tanto em nível de resgate, como a gente está vendo ali, quanto em aquisições a serem realizadas. Há uma fatalidade relativa no ciclo de experiências, com livre-arbítrio, que também é relativo. Essa é a grande dúvida que a gente tem. Se existe esse programa reencarnatório, que muitos de nós já conseguiu participar e propor muitas coisas, o que acontece na minha vida que eu tenho controle de decidir se eu quero viver ou não? Será que existe um destino que escreve tudo que vai me acontecer? Então, nada do que eu faço vai interferir nesse programa? Onde entra o meu livre-arbítrio aí? Onde entra a minha capacidade de decidir se eu quero ou não fazer? Então, eles nos esclarecem que no nosso grau evolutivo, o que nós já conseguimos nos propor a vivenciar enquanto encarnados é um meio a meio. Tudo é relativo. Então, a fatalidade, aquilo que já está certo, que vai me acontecer, acontece em determinadas circunstâncias, mas não em tudo na minha vida. Nem tudo está pré-determinado, nem tudo está especificado e precisa acontecer como tal. Mas também tem o quanto eu decido passar por aquilo, vivenciar aquela experiência. Então, muitas vezes, com o nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas certas, eu consigo amenizar fatalidades pré-estabelecidas, ou vice-versa. Se eu faço escolhas ruins, às vezes eu acabo piorando algumas situações que eu precisava para passar e que já tinham sido pré-acordadas no plano espiritual antes daquela reencarnação. E aí, para a gente entender esse caso dessa oração que essa jovenzinha que o Marcelo falou, fez e que gerou toda essa interrupção, foi uma oração comovedora da Evelina, um espírito que pertencia àquele núcleo espiritual, mas que agora estava reencarnada e se encontrava na adolescência. E essa oração comovedora superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Então, se a gente relembrar alguns slides atrás, que nós falamos daqueles 3 tipos de prece, essa já conseguiu romper aquele primeiro nível dos desejos banais. Então, ela já tinha um padrão vibratório maior, melhor, que conseguia sair
nível em que nós nos encontramos material e já alcançava níveis maiores, mais evoluídos. Ela se encontrava em extremas dificuldades. E aqui, como em toda a obra do André Luiz, a gente começa a estudar mais um capítulo de mais uma novela mexicana, que vai envolver atritos e desentendimentos e revoltas cotidianas, como Emmanuel nos fala lá na frente. Revoltas, sentimentos conturbados que todos nós sentimos no nosso dia a dia, que estão presentes dentro de nós o tempo inteiro, são lutas que nós carregamos e que vão gerando situações como essa. Então, vamos entender o quanto a gente poderia, se direcionasse melhor os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, nesse sentido mais elevado, de compreensão, de amor, de perdão, o quanto isso pode sim fazer diferença nas nossas vidas e começar a desatar esses nós tão atravancados que nós vamos provocando ao longo das existências. O pai da Evelina, o seu Amaro, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante. A madrasta, Zulmira, vem sofrendo obstinada perseguição de Odila, a genitora já desencarnada de Evelina. Então, a mãe da Evelina já tinha desencarnado. E agora obsidiava a madrasta, que era uma mulher mais jovem, casada com o marido, o pai da Evelina, que, por sua vez, tinha saúde complicada. E a Evelina acha-se desorientada, suplicando a proteção de Odila, a sua mãe, já desencarnada, que não se mostra capaz de corresponder à confiança da menina. Mas a solicitação não se perde. Então, o que acontecia era que aquela menina fazia orações constantes para a mãe, já desencarnada. Só que a mãe, como estava num processo de revolta íntima extremamente profundo, estava se encapsulando nela mesma, se permitindo vivenciar aquela raiva, aquele ódio, por uma situação que a gente já vai entender, ela não conseguia ouvir as orações da filha, ela não conseguia receber aquelas orações. Então, as orações estavam sendo desviadas, nada se perde. Elas estavam indo para um lugar onde elas encontravam sintonia direta, que era esse plano espiritual que o mentor acabou de receber. Isso é uma prece refratada. É aquela que tinha uma intenção original, um destino original, mas por algum motivo ela se desviou, ganhou um outro propósito. Isso daí, gente, isso reafirma uma questão que a gente fala muito na Casa Espírita, que é preciso respeitar o período de desencarnação de uma pessoa, né? Nós vemos hoje pessoas, entes queridos nossos, né? Nós temos visto muito isso, filhos que desencarnam e que viram, e não é assim que funciona. Esses espíritos estão seguindo a vida, estão avançando em outros caminhos. É preciso que a gente observe que a morte, em primeiro lugar, o espírito que desencarna, nós temos que ver quem é aquela pessoa. Uma pessoa normal, uma pessoa semelhante a nós, uma pessoa que tem as lutas, os desejos, os elementos habituais. É óbvio que ao desencarnar não vai se achar em equilíbrio rápido. Então o sujeito desencarna, a gente ouve sempre, morreu hoje, daqui a 5 dias virou o nosso anjo, vai estar pedindo por nós aqui em casa. Está nada, está desorientado, nem acordou ainda, não sabe onde é que está, perdido, zambeta, e as pessoas já levam as pessoas recém-desencarnadas à posição de anjos domésticos, de anjos que a gente vê. Por que isso? É a sanha familiar de querer reafirmar, isso é natural em algum aspecto da afetividade, que aquele ente que desencarnou já se encontra numa situação boa, morreu, porque Deus precisava daquele anjo junto dele, às vezes morreu para não fazer mais porcaria que está fazendo aqui, Deus tirou para fazer, leva ele logo, porque se continuar aqui vai perder a encarnação. Então, assim, a gente precisa respeitar o período da desencarnação.
Sabe? Ninguém vira amigo espiritual, anjo guardião, com 6 meses de morto, com 1 ano de morto, com 2 anos de morto. André Luiz levou 8 no umbral, né? Só ali ouvindo suicida, suicida, suicida. E era um cara com ficha corrida de serviço, encarnado, sensacional. Então a gente precisa respeitar isso. Os nossos entes queridos, porque há um exercício de santificação de morto. Né? Morto morreu, virou gente boa. Né? Morreu, virou coisa maneira. Não é. São as lutas, aquilo que a gente abandona. A gente vai ver aqui a mãe da Evelina, a luta dela, os vínculos dela fisiológicos que ela mantinha. Morreu jovem, com vínculos sexuais fortíssimos ao casamento ainda. E ela tem que gerir isso, gerenciar isso. Isso vai desencadear toda uma desordem. Ninguém sabe o que vai no íntimo de ninguém, né? Vamos rezar lá para pelo menos um que já morreu há uns 100 anos, né? Porque deve estar numa situação, se não tiver com 100 anos, numa situação melhor, né, Ana? A gente já não sabe o que vai. Agora, 1 ano de morto, meu anjinho está velando por nós, tá não. Tá acordando ainda na erraticidade para toda a experiência que viveu. E aí, olha que coisa interessante. A Evelina acredita-se amparada pela mãezinha. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno ainda em luta. Então, nós não sabemos o quanto nós já evoluímos, cada um de nós, aqueles que convivem entre nós. Muitas vezes a gente julga que está amparando, mas a gente está sendo amparado. Muitas vezes aqueles que a gente acha que precisam da nossa proteção são aqueles que estão nos encaminhando, nos dando bons exemplos, nos instruindo e nos auxiliando na caminhada. Então, não cabe o julgamento de nos sentirmos em posição melhor ou pior, inferior ou superior. Cabe a gente controlar os nossos sentimentos. É o melhor que a gente pode fazer para aproveitar uma reencarnação. E aí, iniciando a tarefa assistencial, nosso amigo André Luiz, o Clarencio, que é o ministro que estava até então falando sobre a prece, Eulália e Hilário, que foi aquele primeiro que fez aquela pergunta sobre e as preces que são malignas, né, que a gente entendeu que agora que são mais invocações do que prece. Todos esses formaram um grupo assistencial para essa situação específica dessa prece refratada que foi promovida pela Evelina. E daí consiste a nossa obra. Odila, dolorosamente transfigurada pelo ciúme, vamos entender agora esse drama da Odila, combatia aquela que considerava inimiga, imantando-se a ela através do veículo perispirítico na região cerebral. A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando estuda a obra do André Luiz, porque a gente realmente vai começando a pegar afeição com as personagens. Então, quando as personagens são ruins, a gente começa a julgar e falar, nossa, é um espírito obsessor. Está ali perseguindo a pobre coitada da segunda esposa, que está sendo obsidiada, que está sofrendo, que está definhando por conta dessas vibrações ruins. Mas esse espírito é um espírito como nós, que cometeu erros que talvez nós estejamos cometendo. E essa é a beleza da obra, a gente entender que nós podemos seguir esse caminho se não vigiarmos os nossos passos. Nós talvez sejamos o obsessor amanhã no plano espiritual, ou já sejamos enquanto encarnados de muitas pessoas. Então, a situação é que ela morreu jovem, ela ainda tinha toda aquela sensação da juventude, da beleza. Larga 2 filhos. Tinha filhos pequenos, jovens, um casamento bem estruturado. E aí, de repente, ela desencarna e o marido casa de novo. Será que todo mundo aceita isso de boa? Será que todo mundo... Casa não, hein? Exatamente. Então... Espera uns 12 anos para casar. O propósito aqui, gente, não é julgar. O propósito é entender e associar isso aos nossos problemas, aos nossos comportamentos. Nesse caso, ela não soube reagir bem. Então, pelo ciúme, ela começou um processo obsessivo. Por sua vez, a Zulmira caiu no mesmo padrão vibratório.
uma obsessão, ela nunca se dá só por uma via. É sempre por duas. É preciso sintonia. Se os dois vibram na mesma sintonia, o processo está formado. É aquele círculo do mal temporário que a gente falou. E ela caiu nesse mesmo padrão vibratório da sua obsessora, pois ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante. Então, ela também teve essa sensação da posse. É meu. Não suportando o carinho do genitor para com os filhos do primeiro casamento, a Evelina e o pequeno Júlio. Então, o grande martírio da Zulmira, a segunda esposa, era que o marido dela era completamente apegado aos filhos do primeiro casamento. Não eram filhos dela, não era ela. Ela estava sendo deixada de lado, segundo aquela visão enciumada, por conta daquele primeiro casamento. E isso foi o martírio dela que fez esse padrão de vibratório cair e permitir a obsessão. Existe uma ilusão afetiva quando nós vamos unirmos aos outros, né, nos unirmos a alguém, que nós somos tão bons, que com o passar do tempo nós vamos ter essa pessoa na mão da gente. Acredita-se isso de verdade nos casamentos, principalmente quando se une a alguém que já tenha tido uma família anterior e que você faça um matrimônio com o pacotinho que você vai levar. No caso, o Amaro já leva Evelina e o Júlio, e a mulher, que era muito jovem, tinha 25 anos, ela era, se eu não me engano, 9 anos mais nova do que ele, 10 anos. E isso é preciso que a gente, ao constituir um lar, uma família, principalmente uma segunda família, várias questões têm que ser levadas em consideração. Vários elementos precisam, não só o amor vai resolver. Às vezes o amor vai se resolver por uma questão de reencarnação, como é esse elemento que se está vivendo aí, se fazer o ajuste, né? Porque ela inicia essa relação e ela tinha uma dificuldade enorme com relação ao Júlio, porque ele era o mais novo e o mais apegado ao pai, e o pai, consequentemente, por ser muitas vezes menino, mas uma ligação muito forte, o que a levou diversas vezes ao íntimo de não querer que aquele menino estivesse vivo, porque ele roubava a atenção do marido. Se alguém nunca ouviu essa história na sua vida, está mentindo. Porque no segundo casamento, o que você mais ouve é assim: um dos dois fala assim, está criando um monstro. Mas eu não falo nada, é filho dele. É filho dela. Mas eu estou vendo, está criando um monstro, está criando cobra. Na verdade, é tudo, é o ressentimento, é a mágoa, é o ciúme, é a inveja daquela tensão, a gente vê isso generalizado, né? Ele fala assim, não, eu estou falando para o seu bem. Mentira. Você não quer ir morar na casa da sua avó, lá no Rio, não? Sai de Manaus. Não, no seu caso não, você está casado em primeira núpcias. Mas assim, sua avó mora, pode ter uma faculdade tão boa lá. Você não quer ir para lá? Aí você vem 2 vezes por ano aqui, passar uma semana. Há projetinhos. E contam-se essas histórias das outras partes, uns para os outros, como se fossem as melhores saídas do mundo. Uma ideia, uma tentativa de transferir. Era essa relação que esse casal vivia. Uma moça nova, um rapaz novo, com 2 filhos de outro casamento, que estão atrapalhando a nossa relação. Só que a morta está acompanhando a situação do outro lado. Está de olho com a boca na botija ali para creu. E a gente tende a achar que a pessoa morreu, sumiu, acabou. Vai nessa, jacaré. Então, a Zulmira chegou ao ponto, como o Marcelo já antecipou, de desejar a morte de uma das crianças, no caso o pequenininho, o Júlio. Certa manhã, custodiando os enteados, seu objetivo foi atingido. Cuidado com aquilo que você deseja, pode se tornar realidade. E muitas vezes a gente acha que está desejando coisa boa. Se Deus fosse muito ruim, Ele atendia todos os nossos desejos, porque a gente acabava com a nossa encarnação assim. E nesse processo, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila e ambas se digladiam num conflito de morte. Então, primeiro ela desejou, mas era aquele desejo maquiado, como o Marcelo falou, aquela coisa assim bem sutil,
Meus problemas se resolveriam se essa criança não existisse, ou se essa criança fosse embora. E a gente ainda fala, Deus me livre, Deus me perdoe, mas eu queria. Não é? Então, leva ele para o banho de mar, chega na praia, ela não faz nada. Ele começa a se enrolar, entra em processo de afogamento, ela não socorre, ele morre. Quer dizer, ela não afogou a criança, mas lançou toda uma energia, fez todo um procedimento, negligenciou o socorro e no final das contas pirou, porque vem a conta. Essa energia cobra a gente na frente. A gente nunca tem como saber as consequências, o que realmente vai se dar quando aquilo que a gente deseja ardentemente se concretiza. E quando começa a acontecer que você fala assim, não, Senhor, não era para tanto, volta. Eu não estava falando sério. Não, eu não estava falando sério não, pelo amor de Deus. Aí vai, se tivesse um chicotinho, um flagelo, você flagelava até sair sangue para parar de falar. E é tão sério que o remorso essa consumiu ela. Essa risadinha no rosto é de vergonha, eu sei. E o que fazer? E aí eles começam a elaborar o processo assistencial dessa novela. Como atuar agora nesse processo? Atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. Então, boa parte da ação estava em agir com a Zulmira. Estava em com a Odila, a perseguidora, a que estava ali no processo obsessivo, que já tinha desencarnado e acompanhou aquilo tudo. Segunda esposa do marido dela, desejou a morte do filho, então para ela claramente era a assassina, a culpada pela morte do menino. Então só aumentou aquele ciúme, aquela raiva, aquele processo doloroso. Era preciso atuar nela para começar a desenrolar todo o processo assistencial e agir em todo aquele núcleo familiar. Até porque eles fazem um apontamento que Odila tinha valores gigantes dentro dela, mas o ódio criava um embotamento, um bloqueio desses valores. E é muito interessante porque isso nos lembra muito a epístola de Paulo de Tarso, se não me engano, aos Romanos, quando ele fala que o mal que eu não desejo, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Quer dizer, ela vivia o conflito de Paulo, que na verdade é o meu conflito, é o seu conflito, é o nosso conflito. Eu sei o que precisa ser feito, eu sei o que é certo a fazer, mas o que deve ser feito eu não consigo. Agora, o que eu não quero, que eu sei que é mal, que é ruim, isso eu faço. Então, quer dizer, ela tinha valores dentro dela, mas esses valores não conseguiam surgir por conta de olhar aquela mulher e ver que ela era um eminente risco à permanência física da sua família que ela tanto amava, né? Muito sério isso. E muito nosso, né? Todo mundo tem um negocinho para contar aí de alguém em algum lugar. Todo mundo tem. E a intervenção no campo deve ser envolvente e segura para evitar choques e contra-choques que repercutiriam desastrosamente sobre a outra, a encarnada, a Zulmira. Porque o processo obsessivo era tão entranhado, a sintonia era tão grande, que se a coisa fosse muito intensa, iria prejudicar a encarnada. É necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e entendimento para conversar com o poder criador da renovação. É interessante que essa saída que eles estão propondo, de encontrar um ser elevado que já seja capaz de vibrar e doar amor, e aí a gente entende que a gente não sabe o que é amor e não doa amor ainda, já foi processo adotado em outras obras que a gente teve a oportunidade de estudar anteriormente. Porque o caminho é o amor cobre uma multidão de pecados. É o processo que desconstrói
toda essa montanha de ódio, confusão mental, desentendimento, que vai se criando, se amontoando e vai ficando complexa demais. Chega um ponto que você fala, como se resolve isso? Se resolve com amor. Mas não aquele amor que a gente julga ser capaz de sentir ou que a gente entende. É o amor puro. Então é preciso ser um espírito muito elevado para compreender, vivenciar e doar esse amor. Esses espíritos geralmente são acionados nesses processos bem complexos, bem intrínsecos, porque é um trabalho assistencial muito delicado. Precisa ser sutil, mas ao mesmo tempo efetivo. E aí eles vão chamar mais à frente a irmã Clara, que é quem vai doar esse amor e começar o processo de refazimento dessa situação toda. No momento, somente era possível à equipe a dispensação de algum alívio e nada mais. Então, tudo que eles podiam fazer era paliativo. Para começar o trabalho assistencial, tem que ir muito devagar. E essa é uma outra coisa interessante, porque a gente é muito apressado, a gente vive uma era de tanta informação, de tanta velocidade para tudo, que a gente acha que a resposta tem que ser rápida. Quantos de nós fazemos preces e achamos que ou a gente tem a resposta na hora, no dia seguinte, ou então Deus não está ouvindo. E não é assim, a espiritualidade não trabalha nesse modo temporal nosso. Às vezes as coisas são tão complexas que precisam ser muito diluídas para irem fazendo efeito pouco a pouco, porque a gente ainda é muito impermeável. Se for uma atitude mais enfática, a gente não aguenta. E eles estão levando isso em consideração. Então entendam, toda ação tem reação. As preces sinceras e elevadas que nós fazemos, elas vão ser atendidas, elas vão chegar a algum lugar de sintonia igual e gerarem uma reação. Mas que não necessariamente é aquela que a gente entende ou espera. Com passos calmantes, qual se fosse brandamente anestesiada, a Zulmira adormeceu. Porém, quando ela conseguia sossegar o corpo, ela caía em pesadelo agitado, porque ela encontrava quem? A obsessora no plano espiritual. Perseguida por Odila, ela dirigiu-se à praia, onde ocorreu a morte do pequenino Júlio. Oprimida pelo assédio da nossa irmã desequilibrada, a Zulmira ainda não se libertou das aflitivas reminiscências de que se vê possuída. Ela ainda sente o processo de culpa, de remorso, por ter sentido, por ter desejado e pela coisa ter acontecido. E isso tudo permitia que ela continuasse vinculada àquele processo obsessivo. E aí o nosso irmão questiona: não posso compreender por que a infeliz se declarou inocente. Como que na cabeça dela ela não tem culpa? Porque ela gritava isso no plano espiritual quando entrava em sono no corpo físico, se deparava com a obsessora, ela se dizia inocente, apesar do processo de culpa. E o André também pergunta: por que tamanha provação se não é ela a autora do crime? Como a gente viu, ela não matou a criança propriamente dita, ela só desejou. A Zulmira passou a ver no menino um adversário da sua felicidade doméstica. Era o inimigo da vida dela. E por ciúme do marido, desejou ardentemente a morte da criança, chegando mesmo a favorecê-la, sem, contudo, ser propriamente a autora. Essa responsabilidade doía na alma dela. Ela sabia que não tinha matado, mas ela podia se declarar totalmente inocente? Ela podia viver tranquila, com a consciência em paz? A nossa vida é muito complexa, por isso é tão sofrida, porque a gente tem ambas as coisas. A gente não realiza, mas deseja. A gente não faz nada para impedir, mas poderia. Então, muitas vezes, essa sutileza é o que vai corroendo a nossa alma e nos deixando, muitas vezes, em processos cada vez mais, vibrando em padrões mais negativos, mais densos, mais materiais, mais pesados, que vão nos impedindo, nos distanciando da paz que a gente tanto almeja. O cérebro da moça deixou nascer escuras divagações.
é aquele pensamentozinho que fica ali, constante no nosso dia. A gente fica o dia inteiro martelando aquilo. E a gente não se controla, não direciona o nosso pensamento para outras direções, não corrige esse pensamento ruinzinho que está nascendo ali, e, pelo contrário, vai alimentando. Então, ele vai crescendo. Primeiro era só aquela coisa, mas ele pede muita atenção do pai, acho isso errado, está criando um monstro, como ele falou. E aí começa. Eu acho que precisava romper essa ligação. Seria muito melhor se ele não existisse na minha vida. E a coisa vai crescendo, vai crescendo. Quando vê, você está desejando. Eu queria mesmo é que ele morresse. Aí meus problemas acabavam. A gente se permite a responsabilidade que nós falamos, a direção que a gente dá aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos. Se você não bloqueia, é um processo de disciplina, os seus pensamentos vão te controlar. Eles têm força, eles têm poder criativo. E as coisas vão acontecendo e depois vem o sentimento de remorso, quando a gente percebe que desejou coisas ruins. Quando a gente percebe que desejou coisas boas e coisas boas aconteceram, a gente é aquele feliz tutelado que nós vimos lá no início, e não o prisioneiro. Pouco a pouco, ela permitiu que o ódio lhe ocupasse o coração e deixou que o ciúme a enseguecesse, a ponto de suspirar pelo desaparecimento do alegre rapazinho. Foi nessa disposição de espírito que acompanhou a família no banho matinal, também como o Marcelo adiantou, em uma manhã de domingo. E se ele relegasse o menino a si mesmo? Ninguém poderia culpá-la. Passou o projeto à ação e, de pronto, se afastou e o menino foi para o mar. É aquela coisa, se ninguém está vendo, ninguém está me escutando, eu estou só falando para mim, eu só estou desejando aqui no meu canto, quem que vai poder me culpar? Só que a coisa é muito maior, a gente nunca está sozinho, nada do que acontece na nossa vida fica escondido. Tudo está sendo registrado. Então, o que ela achava que ia ser uma coisa secreta, que ia morrer ali no momento em que o menino, talvez, vai que morresse, na verdade, ganhou todo um foco que ela mesma gerenciou e que a gente hoje está estudando. Então, olha que processo aberto, que livro aberto que é a nossa vida. A gente acha que as coisas morrem, mas não. Na verdade, elas são registradas e muitos estão tendo acesso aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas ações. A criança pediu-lhe amparo. Realmente poderia ter retrocedido salvando-a, mas vencida pelos sinistros pensamentos que lhe dominavam a cabeça, então ela permitiu que os pensamentos a dominassem, esperou que o mar concluísse o horrível trabalho que não tivera coragem de executar. E o mais interessante é que a gente vai se deixando levar tanto por esses sentimentos pequenininhos que vão crescendo, sendo alimentados, que a gente realmente não consegue enxergar um palmo da realidade à nossa frente. E aí ela acreditava que se o menino morresse, o casamento dela estaria perfeito, a vida dela estaria feliz e todos os problemas dela seriam resolvidos. Dominada então pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, desceu em espírito ao padrão vibratório de Odila, que a seguia revoltada, em silêncio, porque já estava desencarnada, não pôde fazer nada para impedir. Enquanto se mantinha com a paz de consciência, ela se defendia naturalmente contra a perseguição invisível, mas, condenando a si mesmo, resvalou em deplorável perturbação. Enquanto ela não tinha feito nada de errado, não era consumida por culpa nenhuma, ela conseguia não entrar nesse processo obsessivo. Mas quando ela rompeu essa barreira, quando o padrão vibratório dela caiu, a sintonia se fez, a obsessão começou. Então, muitas vezes, cuidado com o que a gente deseja. Porque se a gente não se permitir enxergar a realidade e for alimentando tudo isso, a gente vai se distanciando da realidade, criando um universo paralelo que só existe na nossa cabeça, e muitas vezes esse vai ser o nosso despenhadeiro. Desde esse dia, ela e o marido respiram agora sob o mesmo teto, qual se fossem estranhos entre si. Olha que desfecho feliz que ela teve com o que ela desejou. Foi totalmente oposto do que ela queria. E o nosso companheiro pergunta,
Mas à frente da lei, Zulmira é culpada? E aí, o que vocês acham? A gente, como incríveis julgadores que somos, ela é culpada? E aí o nosso ministro, Clarencio, responde: não. No sentido real da lei, Zulmira não é culpada. Será que a gente ia ter essa serenidade de enxergar isso no dia a dia se nós pudéssemos ver totalmente a alma uns dos outros, os pensamentos e os sentimentos? O Júlio, o pequenininho que morreu, trazia consigo a morte prematura no quadro de provações. Era um suicida reencarnado. Então, quando a gente falou um pouquinho sobre reencarnação, a gente viu que existe a questão da fatalidade e do livre-arbítrio. No caso dele, a programação encarnatória dele tinha alguns pontos de fatalidade, algumas coisas que precisavam acontecer por resgates de antigos erros do passado. Ele havia cometido um suicídio numa vida anterior, e isso a gente vai entender mais para frente na obra, e aí, nesse momento, ele precisava, nessa encarnação, começar o processo de resgate. Então, a morte prematura dele já estava no programa. Ela nem precisava ter desejado, mas é aquilo. São as opções. A gente pode vibrar no bem ou vibrar no mal. Ela poderia ter auxiliado nesse processo, poderia ter provocado uma desencarnação melhor para ele, mas ela preferiu o caminho oposto. E aí ela se vinculou a essa história de maneira pejorativa, de maneira em que ela estava dependendo também de reajustar, de se reajustar naquele meio. Todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? A forma de nosso pensamento dá afeição ao nosso destino. Mais uma vez, André Luiz nos mostra que pensamento cria. A gente precisa ter responsabilidade e muito cuidado com o que pensa. Zulmira padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. E isso faz parte do resgate dela, o processo obsessivo. Então, percebam que a Odila, ainda não sendo um ser evoluído, está participando do processo de resgate da Zulmira. Então, todos nós somos instrumentos de Deus. Quando nós somos lúcidos e conscientes, mais evoluídos, a gente faz isso de uma maneira direta, de uma maneira mais benéfica. Quando a gente ainda é muito ignorante e se deixa levar pela matéria, muitas vezes a nossa influência vai ser nesses arranca-rabo aí da vida, né? Abandonou-se ao mal que trazia consigo e mantendo-se ainda ao mal de que a adversária é portadora, e tornou-se, por isso, enferma e dementada. E o pequeno em toda a história? Júlio foi conduzido à própria região que lhe é própria. Então, ele seguiu o processo dele, o caminho dele. Ele precisava desencarnar cedo. Aconteceu. Vida que segue no plano espiritual para ele, na região que lhe é sintonia semelhante, porque ele era um suicida em processo de resgate. Mas Odila não poderia vê-lo, certificando-se de toda a verdade. Isso ia ser muito bom, porque ela ia entender o processo do menino, culpar menos a segunda esposa encarnada e, de repente, desfazer o processo obsessivo. Odila tem o centro genésico plenamente descontrolado, e isso lhe impede a visão mais ampla. Ela não consegue enxergar nada além do ódio dela, nada além do desejo de vingança. Então, mesmo que ela visse o filho, não iria fazer diferença nenhuma, mas ela não tem nem condição de entender o que aconteceu com o menino. Ela não está nem preocupada para saber o que aconteceu com ele. O foco dela está todo na inimiga que ela encontrou no caminho, que é a segunda esposa do marido. Possui admiráveis qualidades morais que jazem, por enquanto, eclipsadas. Foi o que Marcelo falou. Ninguém é de todo bom, ninguém é de todo mal. No momento em que a gente se encontra, a gente tem tudo dentro de nós. Mas, muitas vezes, as nossas escolhas e os nossos erros, quando mal direcionados, nos conduzem a bloquear muita coisa boa que a gente já tem e já adquiriu. Então, se a gente se permite direcionar melhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente eleva e avança muito melhor nesse processo. Ela desencarnou sem uma fé religiosa, capaz de reeducar-lhe os impulsos
justificando-se assim, desse modo, a superexcitação em que se encontra. Aqui o que ele mostra para a gente é que se pelo menos ela tivesse uma fé direcionada, que fosse trabalhada na reencarnação que ela teve, aquilo pelo menos agora estaria auxiliando nesse processo, domando um pouco esses instintos, fazendo ela vibrar um pouco melhor, tentar buscar compreensão, perdão para aquela inimiga que ela encontrou. Mas como ela não tinha nada que sustentasse, que desse um rumo diferente para aqueles sentimentos, ela se entregava completamente e o resultado era esse processo. Ela estava completamente entregue a essa obsessão. Semelhante estado, contudo, é transitório e esperamos se submeta de boa vontade ao tratamento de reajuste que lhe será dispensado em breve. E aí o bacana é a espiritualidade que realmente já tem condições de prestar auxílio e que trabalha nesse sentido, essa não vê nenhuma situação perdida. Tudo tem saída, tudo tem solução, mas nada é mágico, nada é milagroso, nada acontece no estalar de dedos. É um processo que requer muito trabalho, muita consciência, e o que a gente precisa entender é que todos nós temos essa assistência ao nosso redor, à nossa disposição o tempo inteiro. Eles nos mostram nessa obra que não importa o quão ruim nós somos, o quanto nós somos capazes de fazer mal a alguém, Deus nos vê como seres extremamente amados. Então, o processo de resgate vai vir. E nós precisamos nos agarrar a Ele e auxiliar esses trabalhadores, porque muitas vezes o que a gente faz é dificultar o trabalho deles. Melhorada a situação dela, creio que o problema terá imediata e construtiva solução. Que a gente seja otimista assim na nossa vida e entenda que tudo, por pior que seja, passa e se resolve. Não sem esforço e merecimento. Pelo contrário, depende de nós.